Boa noite, gente. Hoje a gente está aqui com convidados. Pois é, eu, por mim, teria convidados em todas as transmissões, né? Pai Mário aí e a Ana que está rateando. Mas a gente está aí, a Ana que está rateando, Pai Mário não. Mas a gente hoje está com uma convidada muito especial. Nós vamos falar sobre um tema extremamente polêmico, onde sempre se evita falar, né? Inclusive, na mídia se evita falar sobre este tema, mas é importante fazer essa abordagem, que é o suicídio. O suicídio está cada vez mais nas mídias sociais. Nós vimos aí a história do Baleia Azul, né? Onde haviam jovens que se cortavam, etc. Vimos também, através das mídias sociais, a questão de quererem não respirar, ver quanto tempo conseguia, do roxinho, né? Quanto tempo ficava sem respirar, e tivemos crianças e adolescentes entrando em coma e até vindo a óbito. São formas de suicídio? E como lidar quando você não se sente ouvido, ou amado, ou visto por alguém ou pela sua família? A notícia boa é que não estamos sós, né? Que não estamos desamparados de forma nenhuma. Porque eu tenho aqui já um folder bem legal e achei muito legal. Não sei quem fez a arte, a criação, depois vou perguntar para a Lisiane Eberle quem é que fez, porque ficou muito legal. Posso mostrar aqui? Eu sei que nós temos ali, mas vou colocar aqui na minha mão, né? Olha só. Os 3 macacos, né, que a gente conhece aí de tantas coisas, mas preciso me abrir, não ver saída, ninguém me escuta. Será? Ligue 188 e receba apoio emocional, né? Que é o nosso conhecido CVV. Você sabe o que é CVV? Vamos conversar com a Lisiane Eberle, coordenadora de divulgação CVV Porto Alegre, né? Como começou essa história? Afinal, a gente não deve falar sobre suicídio? Será que é tão longe da casa da gente, esse assunto? E depois, claro, uma abordagem espiritual sobre isso. Será que todo mundo pensa em cometer suicídio? Pode ser uma fase? Quais são os motivos que realmente levam uma pessoa a querer tirar a própria vida? Depressão? Doença? Chamar atenção? Nós tivemos essa semana em Canoas, estamos falando aqui, Rio Grande do Sul, né? Uma moça que colocou nas redes sociais que culpou a arquiteta e a projetista da sua loja pela sua tristeza, sua depressão, e então cometeu suicídio. Também tivemos, para quem estava assistindo às redes sociais à noite, e aí com o advento no Facebook, a ação da Brigada Militar evitando um suicídio ali na frente da Igreja São Jorge. E aí os comentários são de diferentes formas, né? Porque quando tu vai ver os comentários da opinião das pessoas, a gente vê alguns dizendo, a Brigada Militar agiu bem, salvou uma vida. Outros dizendo, nossa, como eles foram agressivos, a menina já estava sofrendo. Outros dizendo assim, olha só, a menina todo o tempo no celular, né? Porque ela estava, essa da agressão já estava todo o tempo no celular, ela queria aparecer, por que não deixaram se jogar? Então, você quer dizer, 500 opiniões que eu nem sei até que ponto essas opiniões não pioram o quadro de uma pessoa que sobrevive a um suicídio. E olha a abordagem diferente, sobreviver a um suicídio, porque o suicídio não é um fato só, não é isso? Seja bem-vinda. Tudo bom? Tudo bem, obrigada. A Lisiane, que é a nossa coordenadora de divulgação do CVV Porto Alegre, vice-coordenadora do CVV Porto Alegre. Porque existe outro CVV, né? Existe, ele está em 18 estados do Brasil. Então, cada um é um CVV com o nome da sua cidade. CVV é uma sigla. Centro de Valorização da Vida. É uma ONG sem fins lucrativos, que já existe no Brasil desde 1962. Há 56 anos. Resistiu aí a ditadura militar. Resistiu. E em Porto Alegre já existe há 47 anos. Então, faz muito tempo que a gente está aqui em Porto Alegre, prestando um serviço de apoio emocional, né? Daí as pessoas falam assim, o que é isso? A gente ouve as pessoas, escuta o que elas têm para falar, o que for que elas precisem dizer, das suas dores, das suas angústias, né? Dos seus problemas.
tenta compreender, tenta ajudar com respeito, com atenção, com carinho. Esse trabalho é sigiloso, ele não é identificado, né? Se tu não quiser, tu não precisa nem dizer o teu nome, nem a cidade de onde tu está falando, não precisa dizer nada. Mas é uma coisa muito difícil, né? Porque eu fico pensando o seguinte, nós temos um canal, o telefone 188, tem custo para ligar no 188? Nenhum, é gratuito. Porque antes pagava. Antes era 141, pagava uma ligação local para a operadora, né? O CVV não cobra E aí quem por estava nada. ligando de cartão... Coitado. A pessoa ligava e queria muito falar. Aí o celular, eles falavam assim, tá comendo meus créditos. E aí né? caía. Caía a ligação. E tu ficava frustrada, porque tu sabia que aquela pessoa tinha muito para dizer, mas não conseguia dizer, E como porque não tinha tem dinheiro. o sigilo, não tem nem como retornar. Não, não tem como. E quando é que começou, como é que vocês conseguiram fazer um canal de ajuda sem custo? Foi coordenação com as operadoras, foi governo do estado? Foi um convênio com o Ministério da Saúde, desde setembro de 2015, a partir do acidente na Boate Kiss. O Ministério da Saúde percebeu que muitos pais estavam enlutados, estavam desesperados. No dia que ocorreu essa tragédia, muitos órgãos de município foram ajudar, o CVV também foi prestar esse apoio, prestar o seu ouvido amigo. Essa tragédia, né? Essa tragédia que houve. Aí ele falou, vamos dar um número gratuito para esses pais poderem falar, poderem desabafar, contar da sua dor, né? Aí o CVV disse assim, então, quem sabe vamos fornecer o 188 para todo o Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul é o estado com maior índice de suicídio no Brasil. Isso é uma estatística que eu fiquei abismada, né? E aí, claro, como a minha mente, o pessoal que está acostumado a nos acompanhar, sabe que minha mente vai rápido na história, né? Porque o pessoal não... É uma orientação, não se fala sobre suicídio. Depois vamos falar por que isso. E aí, que saber dados, quer dizer, o Rio Grande do Sul é o primeiro do país com número de suicídios, perde só para acidente de trânsito? Sim. Acidente de trânsito é a primeira Causa causa de morte. A segunda causa de morte é morte por suicídio. E, às vezes, nesses acidentes de trânsito, também é um suicídio. Mas não é divulgado, né? Sim, que nem o carro a 120 km por hora bateu numa árvore. Né? Chocou-se de frente com o caminhão. A via estava limpa, assim, ó. E a pessoa se chocou, né? Pode ser um homicídio e um suicídio, né? Mata as outras pessoas e se mata também. Trabalhar com essa orientação, porque assim, quando eu vi os comentários dessa menina, vou usar o exemplo dessa que não faleceu, né? E um comentário que me chocou muito, porque claro, quando ela pulou e a brigada conseguiu segurar ela. E aí eu, na minha mente, ali vendo os comentários, e eu vou trazer isso para vocês, porque eu acho que é o que vocês também gostariam de estar perguntando, a brigada, claro, deita ela, imobiliza, porque sabe que ela está no período de crise, e me diz assim, eles foram agressivos com a menina, eles não têm preparação para isso. A brigada, na minha visão, ela conseguiu salvar uma vida dentro de um quadro, porque o suicídio é um fato isolado, ele vem acontecendo aos poucos, e por isso esse apoio do CVV através da ligação pode trabalhar isso. Como assim um fato isolado? Eu decidi que vou cometer o suicídio hoje. Ou eu venho dando sinais. Sim, é difícil uma pessoa dizer, hoje eu vou me matar. Do nada, Do nada. assim. Do nada. Né? A não ser que ela tenha um choque muito grande, mas aí ela não está dentro dela, assim, né? Para acontecer isso. Mas normalmente a pessoa dá sinais. Às vezes as pessoas ao redor não percebem. Que sinais que ela dá? Ou ela é uma pessoa alegre, feliz, tem seus amigos, né? Gosta de um tipo de comida. Daqui um pouco ela muda. Ela fica triste, ela não quer mais sair com os amigos, ela não quer mais comer, não quer tomar banho, perde o interesse pelas coisas que antes ela gostava, fica mais reclusa num quarto, né? Uma mudança de comportamento extrema. Exatamente. Ou então, ela é alegre e feliz, daqui um pouco ela fica agressiva, fica com raiva, por nada já está brigando por aí. Isso tudo são sinais de que a pessoa mudou o comportamento dela. E se eu vejo isso, eu preciso perguntar, o que está acontecendo? Mas nem sempre a pessoa consegue falar. Às vezes não consegue falar.
Mas se a pessoa chegar e perguntar, o que está acontecendo contigo? Eu não sei, eu não estou bem, não estou legal. Segue observando ela. Se esse quadro se mantiver, ela seguir assim, agressiva ou então muito triste, procura um médico. É preciso procurar. Mas eu não quero ir psicólogo, psiquiatra, isso é coisa de louco. Não, então... A história do psiquiatra é coisa para louco. Sim, eles têm essa visão, mas não ainda, é isso, né? ainda tem. Então leva num clínico, ele vai observar isso, vai fazer um encaminhamento, né? Então vai ser por uma outra razão. Eu sei que não é fácil, às vezes a gente não percebe, às vezes a gente percebe e a pessoa não quer de maneira nenhuma, mas é necessário fazer com que essa pessoa busque uma ajuda técnica, ela precisa. E a pessoa que está sofrendo, e acho que aí entra bem a posição do CV, ela está sofrendo, ela não está sentindo, está naquele momento do desespero, está sozinha em casa, né? Porque acho que se vai cometer um suicídio, dificilmente tem plateia. Né? Dificilmente tem plateia. Porque eu acho que a plateia vai, teoricamente, vai tentar evitar. Sim. Sim, imagino que sim, né, gente? Se bem que hoje as pessoas ficam no celular achando bonito, né? No Face. Mas, ou então nos vídeos do Face. Então, a minha pergunta é assim, essas pessoas que estão, muitas vezes, enlutadas, se sentindo sozinha, as pessoas que estão numa depressão, vendo a vida sem sentido, essa crise econômica terrível, eu acho que incentivou muito esse desespero. É o momento de ligar para o CVV? Sempre que eu tenho alguma coisa me apertando no meu peito, ou eu tenho uma alegria muito legal para falar, mas eu não tenho com quem falar, ou eu não quero falar com o meu familiar. Às vezes tem coisas minhas que eu não quero dividir com o meu familiar ou com o meu amigo. Para não ser julgado, muitas vezes. Para não ser julgado, para não definirem o que tu tem que fazer, porque quando tu traz um problema para alguém, a primeira coisa não é um conselho que te dão. Eu acho bom tu fazer tal coisa. Ou então tu chega assim, eu tô com dor no meu joelho. Aí a pessoa que tá te ouvindo, mas eu me dói o joelho, o pé e a perna, tu já não consegue falar mais. Sim. É ou não é? No nosso dia a dia, nossas conversas não são assim? Ou tu não é ouvido, a pessoa não tem tempo, ou então ela diz que tem um problema maior que o teu para tu não falar do dela, e tu fica com aquilo guardado, né, dentro de ti, tu não consegue falar. E o CVV tá ali 24 horas por dia. 24 horas? 24 horas. Na madrugada tem gente lá. Me acordei às 4 da manhã de um pesadelo horrível, que me fez eu lembrar uma coisa muito triste. Eu ligo para lá, tá lá o voluntário para me atender. Quem trabalha no CVV? Pessoas de mais de 18 anos. Primeira coisa. Jovens podem, então. A partir de 18. Porque às vezes tem ligações de cunho sexual, de cunhos abusivos, né? Então a gente preserva, tem que ter mais de 18 anos. A pessoa que quer ser voluntária do CVV, ela tem que ter 4 horas e meia semanais para doar para outra pessoa, que é a hora que ela vai atender no telefone, ou ela vai atender pessoalmente, a pessoa que vai lá no CVV. E ela precisa ter 2 horas também mensais para reuniões de aperfeiçoamento. Pois é, as pessoas têm que estar preparadas. Eu não sei se eu conseguiria, sabe? Porque tu também está limitado, né? Quem está ali passando a orientação, está ouvindo o desespero do outro. E como proceder se a pessoa diz assim, eu vou cometer o suicídio e vou fazer isso agora? Pois aí a gente tenta conversar com essa pessoa, perguntar para ela o que está acontecendo, o que está te levando a fazer isso. O voluntário é treinado para isso. Exatamente, ele é treinado, ele é capacitado para fazer a pessoa falar. Ou seja, usando um termo coloquial, botar para fora o que está machucando, o que não está bom. Às vezes é uma questão... Eu costumo dizer assim, a pessoa que pensa em suicídio ou a pessoa que está muito desesperada com um problema é que nem a dor de dente. Tu já teve dor de dente? Ou uma dor de cabeça. Tu fica com aquela dor ali, aquela dor, latejando. E tu só pensa naquela dor. Tu não consegue comer, tu não consegue sair, tu não consegue te concentrar, tu só pensa naquela dor. Mas é uma dor que tu está vendo, né? Meu dente está aqui, minha cabeça está aqui, meu braço está doendo, mas está aqui. Agora, a dor aqui de dentro, que tu não vê a minha dor. Eles não veem a minha dor, só eu que sei. Então, eu preciso falar nessa dor. Porque se eu não falar, ela vai ficar me doendo, me doendo, me doendo. E aquilo vai me deixando cada vez pior, ao ponto de eu não ver mais saída. Externalizar essa dor ajuda as pessoas a superarem uma crise suicida? Ajuda. E temos um grupo de ajuda para isso.
O CVV tem um grupo de apoio aos sobreviventes do suicídio. Porque não é isso assim, né, eu já tive uma experiência com uma pessoa que cometeu suicídio, que era muito próxima, muito chegada a mim, e eu fui a última pessoa a falar com ela, né? E depois disso ela cometeu suicídio, que foi dentro do final de semana. Então, aliás, fisicamente, né? Ela falou por telefone, coisa e tal. Não é só aquele que sobrevive, como a moça lá que a brigada segurou lá da ponte, né? A família também é vítima dessa tentativa de suicídio, não? A gente costuma dizer que um suicida ou uma tentativa de suicídio afeta de 7 a 10 pessoas ao redor. Quando as pessoas chegam no grupo, elas chegam culpadas. A culpa eu acho que é a pior coisa. Como eu não percebi que meu filho estava lá se cortando no Baleia Azul? Como eu não vi? Como eu não vi. Acho que é uma pergunta bem comum dos Sim, pais. eles chegam se sentindo culpados, eles chegam se sentindo impotentes, eles acham que eles não fizeram nada. Como que eu não vi? Eles ficam nesse desespero, sabe? Mas aí por que o grupo ajuda? Porque cada um vai falar um pouquinho. Vai estar nesse grupo pessoas que tentaram suicídio e não conseguiram, e vão estar lá o pai cuja filha cometeu suicídio. Então um vai ouvir a dor do outro, vão se entender, vão perceber, e a dor, claro que nunca vai sair, mas ela vai deixar menos desesperadora, vamos dizer assim, né? Aquele pai que perdeu a filha vai ouvir uma adolescente quase da idade da filha dizer por que ela tinha pensado em fazer suicídio, né? E ela vai dizer que o pai dela não era culpa dos pais, não era isso, é dela. Porque o que está comprovado também? Que 90% das pessoas que se suicidam tinham problemas diagnosticáveis, mentais e tratáveis, que não buscaram ajuda, que não trataram, ou então foram tratar e o medicamento não ficou muito certo e eles não voltaram e aquele medicamento não ajudou muito. Uma negligência da sua própria doença. Exato, é. E isso, claro, incentiva, né? Às vezes a pessoa não percebe isso, sabe? Ela está tomando a medicação, mas ela não consegue ver que ela não está bem ou que não tá ficando melhor. Mas aí se conta com alguém, ou com um familiar, ou com um amigo, ou com um médico. Alguém precisa estar de olho nessa pessoa. Pois é, a pessoa que tentou suicídio, eu vou para jargões que o pessoal comenta. A pessoa que cometeu, tentei suicídio hoje, aí sou uma sobrevivente. Sim. Existem pessoas que dizem assim, tentou uma vez, vai tentar de novo. Não é existe pessoas, existem estatísticas. É? Sim, as pessoas tentam. Isso é verdade. Sim, elas tentam de 5 a 10 vezes. Os homens tentam mais, os homens tentam mais e efetivam mais. As mulheres tentam menos e efetivam menos. Ou seja, o homem tenta e se mata mais. A mulher tenta, mas se mata menos também. Eu imaginava que a mulher havia um número maior de suicidas. Não, são homens. Homens. Gente, a gente precisa conversar Hoje sobre mesmo a isso. gente estava falando com uma médica, ela foi lá em casa. Normalmente é homem solteiro, né, ou separado, do campo, sabe? Existe um perfil assim. Ou então, homens sem laços, né, afetivos, de 30 anos, né, 35. Depois tem os idosos, né? Hoje em dia tem até criança também. A criança, porque nós somos... Antigamente, a gente dizia assim, não deixou... A primeira coisa que a polícia procura, né? Deixou uma carta. Mas hoje nós temos as redes sociais. E há pouco tempo a gente viu e até parece que foi culpado um rapaz da história do Baleia Azul, né? Sim. Que foi o que incentivou. E aí tu me comentando aqui em off, que essa história do se cortar, do se né, marcar, já aconteceu há muito tempo. Muito tempo. Isso já se ouvia, então, nas conversas do CVV? Já se ouvia nas conversas. As pessoas disseram assim, eu me corto. Tu te corta. Tu te corta, mas por que tu te corta? Porque eu quero acabar com a dor que eu sinto aqui dentro. Então eu me corto tenta aqui, substituir. eu fico com dor aqui. E são problemas internos que ela não consegue resolver. E ela acha que se cortando, ela melhora. Tem adolescentes que já fizeram cirurgia plástica, porque estava com o braço todo cortado. Isso não é divulgado. Não é divulgado. Não é Por quê? divulgado. Para que o jovem não queira seguir aquela imitação, né? Também vou fazer.
também vou fazer, achei legal. Porque tem muito disso, o adolescente vai muito atrás das coisas, foi né? o que acabou acontecendo com a baleia azul, com a sim. brincadeira do trancar a respiração, Sim. que nas redes sociais, entre grupos, parece que virou uma epidemia. Sim. E aí as pessoas não comentam porque diz que se nós falarmos nas mídias abertas em suicídio, que nós estaremos incentivando o suicídio. Eu já falo assim, eu sempre oriento assim, olha, é preciso falar sobre isso. Nós não podemos mais ficar de olhos e boca e ouvidos fechados para isso. É um tabu que precisa ser tirado da nossa sociedade, porque está aumentando as pessoas que estão se suicidando. O nosso estado é pioneiro, quer dizer, é o campeão de uma coisa dessas. Imagina, primeiro lugar. Primeiro lugar nisso, né? Então, assim, a gente precisa falar, precisa tocar nesse assunto. Mas, assim, ó, a gente não pode fotografar aquela pessoa, mostrar a forma como ela se matou. Não pode endeusar. Às vezes morrem essas pessoas do rock, né? E aí, vamos mostrar quem ele era, vamos mostrar foto, vamos falar bem dele. Também não é assim, né? A gente precisa, quando terminar de falar naquilo, mostrar as ajudas. Onde encontrar ajuda na sua cidade? Sabe? Nos CAPs, nos postos de saúde, ligar para o CVV, buscar um amigo, buscar um psiquiatra, um psicólogo. Essa notícia precisa ter um cunho de ajuda, sabe? Que a pessoa saiba onde buscar uma ajuda para isso. Nós temos uma página da Face, né? Estou trazendo aqui, vou começar a abrir aqui para a gente. Nós temos uma página do Face que fala, né? CVV Porto Alegre, é isso? Sim. Que ali você também tem os contatos. Isso. Além disso, nós temos um e-mail que é portoalegre@cvv.org.br. Tá aí. Que são para pessoas que buscam essa ajuda? Esse e-mail é para pessoas que gostariam de ajudar a nossa ONG, ou financeiramente, ou com material de escritório, com o que puder ajudar. Também solicitação de palestras. Importante. Né? Também por aí. Doações, se quiserem doar para o CVV, algum dinheiro, né? Pode contatar por ali. Pessoas que querem ser voluntários do CVV, também contata o e-mail, deixa seu nome. Quando tiver cursos, a gente entra em contato. E né? o que é o Setembro Amarelo? O Setembro Amarelo é o mês de conscientização das pessoas que o suicídio é um problema grave no nosso É um problema social? Brasil. É um problema social, já. Então, dia 10 de setembro, a Organização Mundial da Saúde definiu o dia 10 de setembro como o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Então, desde 2015, houve uma união do CVV, da Sociedade de Psiquiatria e dos médicos para a gente criar o Setembro Amarelo, ou seja, no mês de setembro, falar sobre o suicídio, usar a cor amarela, iluminar os prédios, colocar amarelo na sua vitrine, colocar uma frase, sabe? Sou pela vida, valorização da vida, diga não ao suicídio. O amarelo representa a atenção no semáforo, né? Vermelho, verde e amarelo. Atenção, só um pouquinho, para aí. Vamos ver isso. Também representa a cor do sol, né? O sol brilha, então a gente quer, com isso, que o setembro apareça, que a gente possa ter muita gente engajada nisso. Né? Nós começamos em 2015, Brasília iluminou, o Beira-Rio iluminou, demos muita palestra, muito seminário, muitos simpósios, né? Em 2016 o Laçador iluminou só por um dia, a gente não teve dinheiro para iluminar mais, né? Esse ano a gente foi no shopping, no Barra, pedir que as lojas se iluminem de amarelo, que coloquem vitrine, que usem roupas amarelas. Para uma conscientização, para que as pessoas perguntem, por que o amarelo? Prevenção do suicídio, né? E é importante, gente, quem passa por um familiar, quem passa por uma situação próxima, né? A gente sabe o quanto dói, né? E a gente depois vai fazer uma abordagem sobre a espiritualidade nisso, mas eu acho bem importante as pessoas entenderem que o comentário não vai incentivar, o comentário vai trazer à tona alguns problemas que estão acontecendo, e aí o Rio Grande do Sul sendo o primeiro. Janaína do Mar falando, meu Jodé entrando, aqui Felipe Paiva Leme, Jéssica Godoy, Vando, Janaína, Eduardo Souza, a Rosângela dizendo muito interessante o assunto de hoje. E eu vou te pedir como
como esse trabalho do CVV, a mãe que está em casa, o pai que está em casa, o filho que está em casa, o que fazer diante de uma revelação da pessoa assim, tentei suicídio, não consegui, ou vou tentar suicídio? Como se portar? Que essa pessoa que vai ouvir isso, seja ela quem for, que ela ouça, que ela pergunte: por que tu está pensando nisso? O que está acontecendo? Vamos falar sobre isso. Vamos ver como eu posso te ajudar. Às vezes a pessoa que recebe essa revelação, ela não sabe o que fazer. Nem o que dizer. Não, ela não sabe, mas ela deve dizer isso para essa pessoa. Dizer: olha, eu não sei o que te dizer nesse momento, mas eu quero te ajudar. E juntos nós vamos buscar uma solução. Porque se tu tá me dizendo isso, tu não tá bem, alguma coisa tu tá sentindo. E eu queria conversar sobre isso contigo, procurar uma ajuda técnica, procurar um psiquiatra, um psicólogo, ficar de olho nessa pessoa, sabe? Tentar buscar ajudar. Eu queria dizer também para vocês que estão nos ouvindo que Porto Alegre agora, a partir do dia 31 de setembro, vai receber aqui em Porto Alegre todos os voluntários do Brasil do CVV. A gente chama de Conselho Nacional. Então, no dia 31, que é uma quinta-feira, de tarde, haverá um debate com os jornalistas da forma de abordagem do suicídio na imprensa. Todos são convidados, é lá no Hotel Continental, em frente à rodoviária, a partir das 14 horas. E também na sexta-feira de tarde, a partir o seminário, o debate é na quinta-feira à noite, a partir das 19 horas, dia 31, no Hotel Continental. E na sexta-feira de tarde é o debate sobre prevenção do suicídio, com psiquiatras, vem gente de fora também, o José Menendez, que é um doutor lá da Argentina, também no Hotel Continental, a partir das 14 horas, aberto a todas as pessoas que têm interesse nesse assunto e saber como lidar com isso, o que fazer com as informações que chegam. E você que está aí sofrendo, muitas vezes, precisando dessa palavra amiga, a Lisiane Eberle, muito obrigada pela orientação de hoje. Fica aí o número do CVV, né? Que é gratuito, 188. Eu só queria esclarecer que ele é gratuito para o Rio Grande do Sul. Uhum. É um plano piloto, nós estamos nas redes sociais, então isso vai longe. Exatamente. Esse 188 é só aqui no Rio Grande do Sul. Nos outros estados ainda funciona o 141 ou o número local que seja na sua cidade. Brevemente será expandido para outros estados, mas por enquanto é só no Rio Grande do Sul. E o pessoal já está colocando o lacinho amarelo do setembro aqui, já estão bem situados. O Vando dizendo que é muito bom aprender, a Glaucia dizendo que é um assunto muito importante, né? E o Gilmar, muito bom o tema de hoje, falando sobre realmente essa conscientização. Então, a gente pede para essas pessoas que estão ouvindo e gostando do assunto que se engajem no Setembro Amarelo. Vamos, de alguma forma, mostrar que a gente tem respeito por esse assunto, que a gente quer aprender mais, que a gente precisa falar sobre isso. O CVV Porto Alegre é na Avenida José de Alencar, tá correto? 414, sala 205, aqui no Menino Deus. E-mail para quem quiser participar, fazer doações, indicações, né? portoalegre@cvv.org.br. O telefone 24 horas 188 e o site www.cvv.org.br, aí é o nacional, né? Sim. E temos o facebook.com CVV Porto Alegre, tá? Aí você vai ter essa informação aqui da Liz. Eu queria dizer que no site, né, no www.cvv.org.br, você pode acessar, pode falar por Skype, por chat, pode mandar e-mail também. Então, não é só por telefone que o CVV atua. Também tem essas outras opções, né? Porque tem que estar atualizado também nessas redes sociais. Exatamente. Né? E aqui, nesse endereço, na José de Alencar, 414, sala 205, a gente atende também pessoalmente. Se a pessoa quiser ir lá e conversar com o voluntário que está lá naquele horário, todos os dias, das 8 da manhã às 18 horas. Tá aí, gente. Obrigada. Um tema doloroso, né? Um tema muito doloroso, um tema difícil a abordagem, não é fácil para a gente abordar também, né? E a culpa,
é uma perseguição para aqueles que se relacionam com uma pessoa que já cometeu ou que tentou cometer suicídio. Então, a informação e a cultura sempre é o melhor caminho, sempre é a melhor solução para que a gente tenha melhor conduta e viver bem. E eu acho que a base é viver bem. Então, quem não está vivendo bem aí, tem que buscar ajuda, né? Sair desse sofrimento. E é importante nós aqui do Casa de Santo falarmos sobre toda essa ajuda que acontece. Porque, realmente, quando eu vi aquelas cenas da moça estando pular da ponte, da menina de Canoas, que infelizmente cometeu o suicídio, né? E culpou projetista e arquiteta da loja, complicado, né? Ó, Fabiane Soares, gostei muito, já passei por isso. Há quem diga, uma vez suicida, sempre suicida. E está se confirmando aí pela experiência do CVV Porto Alegre. Então, a gente tem que saber valorizar a vida, que é, né? Dentro de diferentes culturas, se entende a vida de diferentes formas. Uma das formas que nós entendemos a vida é um dom que nós recebemos. É uma permissão que nós temos para cruzar esse momento, essa história, esse karma, que às vezes é muito difícil, né? Às vezes assim tu pensa que está tudo terminado, que tu não vai ter saída, mas tem. E tem gente aí pronta para te explicar sobre isso. Olha só, a Karine Arnold dando depoimento aqui para a gente. Também já passei por essa situação. Tirei minha mãe da corda por um milagre, sobreviveu. Mas eu acredito que a Karine deve lembrar disso todos os dias, né, Karine? Todos os dias. E o medo, e como lidar com aquele momento. Como lidar com o sobrevivente. Né? Temos esse grupo de trabalho lá do CVV. O pessoal está dando depoimento, Liz, bem legal. O pessoal falando que conseguiu tirar a mãe da corda, né, que era uma suicida, e filhos, né, que nós falamos, sofrimento do filho, né? Mas o filho também pode ligar para o CVV, tá? 188. E importante entender que a ajuda espiritual é importante, a técnica é muito importante e a social é imprescindível, porque essa pessoa está sofrendo uma dor. Por exemplo, um grande número de jovens que tentam suicídio provenientemente do bullying. Então, o diálogo, a experiência, a vontade que a gente tem que conhecer é o que está, né, vivenciando naquele momento ali. Então, a gente tem que ter essa preparação. A Karine diz, com certeza, é muito triste. A Márcia, eu vivi Márcia de Canoas. O Ricardo aqui, Ricardo Hernandes, meu primeiro namorado se suicidou jogando-se do 7º andar do edifício. Vocês viram como não é um assunto tão longe, né? Mas é tão doloroso, porque foi o primeiro namorado do Ricardo. E aí o Ricardo deve perguntar, mas por quê? Né? Eu poderia ter feito algo? Essas são perguntas. Agora, a pessoa já vem com uma característica, já vem não de nascença, né? Vem mostrando que ela precisa de ajuda. E adoro esse colorido aqui. Obrigada. E a gente tem que perceber os sinais. Nem sempre a gente percebe. Mas são aqui depoimentos de pessoas que são nossas amigas, que estão aqui, mostrando que não é tão impossível assim e que não é longe da gente. Muitas das vezes que a gente desiste da vida é porque a vida nos dá alguns obstáculos. Obstáculos muitas vezes que vêm de outras, né? Que vêm de outros sinais, que vêm de outros momentos, que vêm de algumas dificuldades. E essas dificuldades têm que ser encaradas de diferentes formas, todas superáveis. Mas como lidar com uma dificuldade que muitas vezes você não encontra saída? Quando nós orientamos, através de um jogo de carta, de um jogo de búzio, nós percebemos, ao menos aqui na casa de Ansai Oxalá, percebemos a energia dessa pessoa a ponto de tentar auxiliá-la a encaminhar para todos esses cuidados. Por isso que a gente está abordando esse tema. Tem aqui mais um depoimento. A Janaína dizendo o seguinte:
Também passei. Minha irmã, quando era nova, tomou vários remédios. Mas meu pai levou no hospital a tempo. Teve ajuda. A Fabiane dizendo, eu superei isso acreditando na religião. Não sou mais... sei. A Fabiane era uma suicida. Gente, olha que coisa importante. Ela era uma suicida e está dizendo aqui, está dando depoimento dela sobre isso, tá? Eu superei isso acreditando na religião. Não sou, mas sei que o suicídio não é o caminho. Tá vendo? Então, assim, são depoimentos de pessoas que vivenciaram essa situação. Então, a gente traz aí o apoio do CVV. Mas, espiritualmente, também a pessoa precisa desse apoio. Aqui, a Fabiane diz que superou isso, acreditando na religião, se dedicando na religião, e é neste momento que nós devemos estar mais próximos dos nossos orixás, estar mais conectados com a nossa espiritualidade, para saber que o mundo material é uma coisa e o mundo espiritual é outra. Que a nossa vida não é o salário que tu ganha ou o boleto lá que tu não conseguiu vencer. Saber que a nossa vida tem um entrosamento muito maior, um comprometimento muito maior que uma dificuldade financeira ou um desamor, né? Aqui eu tenho várias perguntinhas entrando aqui. Que desamor, que uma perda de um familiar. Se o familiar partiu antes de você, é porque você ainda tem algo para cumprir aqui. Né? Não significa que com a morte a dor termina. Não, não termina. Pelo contrário, ela se mantém e muitas vezes se potencializa, tá? Mas nós sabemos também que muitas pessoas pensam nessa situação. Por quê? Porque pode ser que aquele amor volte, aquela pessoa preste atenção em mim, porque vai ter medo de que eu cometa algum ato contra si. Aí é penalizar. E a pessoa não pode, a pessoa que ama, ela não pode sentir pena da outra. Ela tem que estar conectada ao amor e não à dor. Porque senão não é um relacionamento sadio e não vai ser duradouro. Então muitas vezes o pessoal quer assim, amor é o que vai fazer disso o sucesso. E calma, o amor, a convivência, a troca, né, entre um e outro é que vai dar certo. Então, aqui, ó, por exemplo, eu tenho pessoas que perguntam de amor. Eu tenho aqui, mãe Viviane, não consigo engravidar de jeito nenhum, me ajude. É a Simone. Simone, tu já passou pelas questões técnicas, os médicos? Ok, já passou, vamos dizer que já tenha passado, né? Então, vamos ver espiritualmente qual é a dificuldade que tu está tendo para engravidar. Pode ser o teu karma, pode ser que o teu bebê já tenha nascido de outro ventre, né? Era o momento de ele reencarnar, não era o teu momento físico. Tantas mulheres, depois do advento da pílula anticoncepcional, a gente escolhe, né? E também pode ser que teu karma seja não ter filhos, para que tu possa dar cuidado a outro ser que precisa de ajuda, tá? A Juliana, vamos primeiro a Tatiana aqui, Andrade. Sofro depressão, só não cometi suicídio por causa do meu filho. Tatiana, liga para o CVV, tá? Tu tem depressão, depressão é um assunto seríssimo, não pode ser banalizado, tá? Precisa de tratamento médico, ok? Não põe esse peso nas costas só do teu filho, né? Na verdade, tu estás com uma dor, tu estás com um problema, tu estás infeliz por algum motivo. Ou, quimicamente, tu está com depressão. Procura um psiquiatra. Psiquiatra não é para louco, tá? Psiquiatra é um grande aliado da saúde mental. E reveja a sua vida. Modifique a sua vida. Porque sua depressão pode... As atitudes que você toma com a depressão, até dos seus cuidados pessoais, quando ela vem forte mesmo, também vão ferir o seu filho de lhe ver sofrer. E aí hoje a gente trouxe o apoio do CVV, tá? Mãe Vivi, estou desempregada e gostaria que a senhora olhasse nas cartas ou búzios se é algo para mim. Será que preciso fazer uma limpeza, abertura de caminho? Juliana, eu acho que alguém já te falou sobre isso, né? Acho que tu já falou sobre isso. Mas eu vou jogar hoje, tá? Vou jogar hoje, daqui a pouquinho eu já entro aí. Já compartilhou? Hein, gente? Já compartilhou? Eu acho que o tema de hoje é tão importante, porque nós tivemos 2 casos na cidade de Porto Alegre, aliás, Porto Alegre Canoas. Se Rio Grande do Sul é o primeiro do ranking, compartilha. Tenho certeza que você compartilhando
Essa entrevista você vai salvar vidas também. Aida, boa noite. Realmente é muito triste. Já vivi essa situação no passado. Já fui suicida 2 vezes. Mas graças aos orixás, consegui superar essa fase da vida. Hoje eu procuro ajudar o próximo. Tá vendo? Gente, é muito difícil tu dizer que tu é um suicida, né? Mas a Aida aqui colocou, e hoje, através da religião, a gente está vendo aí que há superação. Letícia, muitas vezes o suicida não dá sinais claros, né, mãe? Mas apresenta, assim, comportamento diferente. Quando eu tinha 17 anos, uma grande amiga do nosso grupo se suicidou. Éramos 5 amigas, vivíamos juntas. Nenhuma de nós percebeu que ela precisava de ajuda. Nunca soubemos o motivo, mas foram achados acessos dela em sites que davam dia e hora para morrer e encontrar a luz. Esses sites são bem perigosos, tipo o Baleia Azul. Preste atenção nesses líderes negativos que fazem essa apologia à morte. Ninguém vai te dar dia e hora da sua partida. Ninguém. Nem Deus, nem o demônio, nem as cartas, nem os búzios. Não é você que vai decidir a sua hora de partir desta energia da Terra para outra, certo? Você só terá essa permissão no momento correto que Deus chamar e os orixás te permitirem. Vivi, obrigada, Lise. A Lisiane aqui, Eber. Vivi, você vê, agradece nosso bate-papo. 188, está aqui. A Lise aqui mandando para a gente. Obrigada. O que mais que eu tenho aqui? Vamos ver. Tiago, boa noite, Vivi. Benção de Manhoiá. A valorização da vida inexiste para quem comete o suicídio, muitas vezes por traumas ou situações que a família não tem conhecimento. Já vi. O suicídio que o suicida já passou ou está passando. Então é necessário sempre prestar atenção no quadro de quem tem este distúrbio depressivo. Com certeza, né? Muitas vezes a família não percebe, por isso que até quando você lá vai instalar seu computador e o Face, tem aquele assim, compartilhamento familiar, tá? Porque você pode ter acesso ao que seu filho aí tem, enfim, aquilo que ele acessa. E esse comportamento, aqui a Lise foi muito clara com a gente, mostrou, né, que uma mudança drástica de comportamento, uma mudança drástica de relação, pode ser sinais, sim, de depressão e de tentativa de suicídio. Mas me joga para mim financeiro, não sou de religião, sou de esteio. Calma, Elisiane. E aí o pessoal, tu vê que o pessoal está muito preocupado com dinheiro, mas o dinheiro não vai para o caixão, tá? O que vai para a gente é essa força que a gente busca. Xaxá Souza, muito bom o programa, compartilhado, obrigada. E às vezes até esse ato, por exemplo, de compartilhar o programa que a gente está batendo esse papo aqui, vai ajudar um pai, uma mãe, né? Vai ajudar um suicida a encontrar um caminho. Então também é um ato de amor, é um ato de fé, é um ato de solidariedade. E também é uma bênção dos orixás. Os orixás percebem o teu coração solidário, percebem a tua posição relacionada ao outro e também a tua superação. Nós já tivemos aqui 2 depoimentos sobre isso. Patrícia Costa, ótimo programa. Boa noite, minha flor, adoro Meire. Roberto, tudo bom? Roberto, em épocas passadas, Roberto, a gente viu muitas pessoas que eram homossexuais cometiam suicídio pela não aceitação da sociedade, né? Vimos muito isso, por não poderem encarar a sua sexualidade, sua questão de gênero, e cometerem suicídio. Isso a gente viu muito também em outros tempos. Graças a Deus, hoje nós estamos mais apoiados e mais evoluídos. Mãe, abre as cartas para mim. Motivo, tristeza. Tristeza por quê? Jorge Lara, tá linda como sempre, mãe. Obrigada. Hoje estou com o casaco da casa aqui, que eu acho que é muito importante. Mas a tristeza vem da onde? A tristeza vem da onde? Quer ver uma questão de superação? Posso mostrar a imagem de Chapanã, então? Porque dia 16 de agosto é considerado... a imagem aqui nós temos o vulto. Dia 16 de agosto é considerado o dia de Chapanã, tá? Ele pediu a imagem, o pessoal achou que ali. Eu vou até ali, a câmera vem comigo então.
Eu falei sobre o Chapanã aqui essa semana, aliás, quando entrou o mês de agosto, né? Pois é, até quem acessa o nosso Face, nosso vídeo de abertura fala sobre o Chapanã, que está aqui representado na igreja sobre a imagem de São Lázaro. São Lázaro, né, tem os cães que lambem suas chagas, né, que não é legal, tá? Os médicos vão querendo nos matar se a gente dizer que isso é legal. Mas São Lázaro é considerado o santo curador, né, que trouxe a cura. Chapanã é o orixá relacionado ao mistério, né? Alguns chamam de Obaluaê, alguns saudam como Atotô, outros saudam como Abal, mas hoje é o dia que se fala sobre esse orixá, que é um orixá de superação. Porque Chapanã, e olha só, né, questão de superação. Chapanã, vou trazer a lenda aqui para depois poder tirar uma cartinha. Chapanã nasceu coberto de chagas da peste. E para que ele fosse curado, né? Ele foi adotado, foi rejeitado pela mãe. Não vou trazer aqui quais são os orixás para não trazer assuntos, né? Ele foi curado por Nanã, que o criou, né? Essa lenda eu vou botar lá, sabe aonde? No site. Eu vou botar lá completinha. Como ele tinha vergonha das suas cicatrizes e das suas chagas, ele usava uma roupa coberta de palha. E olha só como até na lenda dos orixás, o apoio social, o apoio de você que está do lado é importante, né? Nesse dia que é dedicado a Chapanã, todo mundo está falando da peste, da doença, vamos falar de superação. Então Chapanã é curado por Nanã, curado das suas pestes, ficou com as suas cicatrizes e viveu coberto de palha, escondido na sombra. E Iansã, muito danada, dona do vento, queria saber o que tinha embaixo daquela